Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar os conceitos de custos. Está dando aula no nosso curso de Contabilidade de Custos 1, né? Disciplina que você vai ter no terceiro semestre, tá? Do curso de Ciências Contábeis, tá? Do curso de Administração de Empresas, Gestão Financeira. Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Tuan, para quem não me conhece, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria pela FECAP e tenho MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, tá? Eu sou empresário contábil, tá? Eu trabalhei durante muitos anos em indústria farmacêutica na área de custos, né? Então eu tenho experiência prática disso, é uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir, por favor, para você se inscrever no canal, deixar seu like para o YouTube entender que essa aula é relevante e levar essa aula para mais alunos e te avisar sempre que tiver novo conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos entender os conceitos fundamentais de custos, tá? A palavra custo possui um significado muito amplo. Pode representar o custo das mercadorias vendidas em uma empresa com atividade dedicada à compra e venda de mercadorias, supermercados, por exemplo, material fotográfico, material de construção, o custo dos serviços prestados em uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, limpeza, uma empresa de conservação, né, que presta serviço de segurança, né, de auditoria, de manutenção, ou o custo de fabricação de um produto em uma empresa industrial, como uma montadora de veículos, as siderúrgicas, a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, tá? Entretanto, o que vamos focalizar nesse trabalho será o custo industrial, tá? O qual podemos assim definir, que compreende o somatório de todos os gastos com materiais, mão de obra, gastos gerais de fabricação, aplicados na fabricação de produtos, né, ou de outros bens materiais, tá? Então, basicamente, a contabilidade de custos, ela vai estudar o fluxo de custos em uma indústria, tá bom? Então, você vai entender o conceito de custos, despesa, o que é gasto, o que é investimento, tá? No decorrer do curso, nós vamos amadurecer todo esse conteúdo, tá bom? Para que você entenda o que é a contabilidade de custos, tá? A princípio, como eu já mencionei, nós vamos focar, tá? Nós vamos nos dedicar ao custo industrial, tá bom? Não que uma empresa prestadora de serviço não tenha uma apuração de custos, muito pelo contrário, é até recomendável que tenha, tá? Né? Um supermercado que revende mercadorias, por exemplo, também deve ter uma área de custos, né? Ou controladoria, como é chamado hoje, né? Mas lá nos primórdios, nos anos 2007, 2008, quando eu trabalhei no setor de custos, não existia controladoria. A controladoria era algo muito incipiente. Eu tive essa disciplina na graduação, eu me formei em 2006, né, no curso de bacharelado em Ciências Contábeis, e eu tive essa disciplina, mas era algo muito novo, né, então ainda não, era bem embrionário, né, o que a gente conhecia era o custo como nós conhecemos hoje, tá? Então, existem alguns termos técnicos, né, que nós vamos empregar com frequência durante o nosso estudo sobre contabilidade de custos, tá? Os termos técnicos utilizados na contabilidade de custos são muitos. Entretanto, nesse estágio, já se faz necessário conhecimento do significado de alguns, tá? Então, agora é importante você prestar atenção nessa parte aqui, que ela vai ser fundamental para você entender os próximos passos do nosso curso, tá? Então, o que são custos? Custos são os gastos aplicados na produção de um novo produto. Materiais, mão de obra, gasto geral de fabricação, etc. Então, custo é tudo aquilo que é aplicado na produção, tá, dessa indústria. Por exemplo, uma indústria farmacêutica, ela produz medicamentos. Então, o custo é todo o gasto envolvido na produção daquele produto acabado, ou seja, na produção do medicamento, tá bom? Então, é material aplicado, por exemplo, material de embalagem, matéria-prima, o blister do comprimido, tá? Aquele cartucho, né, onde coloca o blister, né, a caixinha de papelão,
tá? Isso tudo integra o custo do produto, que no caso, no exemplo que eu dei, é o medicamento, tá bom? Mas o que são gastos, né? Gastos, na verdade, é todo dispêndio financeiro para a produção ou obtenção de alguma atividade fim da empresa, tá? Então, o gasto ele pode ser um custo, dependendo da sua natureza, dependendo da sua aplicabilidade, ele pode ser uma despesa, ele pode ser um investimento, ele pode ser o desembolso, tá? Então, nesse caso, o gasto, ele guarda estreita relação com todos esses itens que eu comentei agora, tá? Beleza? Então, você entendeu o que é custo, né? Que custos são todos os gastos relacionados à produção do produto final, tá bom? E o que é despesa, então, né? Despesa compreende os gastos, note que também é um gasto, tá? Das áreas não produtivas da empresa. Despesas de correio, impostos, comissões sobre venda, juros, salários do pessoal da administração. Então, assim, despesa também tem um conceito muito amplo, mas tem um conceito que eu gosto bastante de usar, né, a título de definição, que despesa é o desembolso para obtenção de receita. Aí você fala, pô, como assim, professor? Eu viajei, o que é isso? Então, pensa assim, que uma empresa, uma indústria no caso, você tem a fábrica, né, que é a parte produtiva, e nós temos a parte administrativa, né, que é a contabilidade, o setor de suprimentos, o setor de auditoria, o setor de manutenção preventiva, o RH, a controladoria, né, esses são departamentos administrativos, são centro de custos administrativos, tá? Só que eles são fundamentais para a operação da indústria, porque sem o trabalho dessas pessoas, a empresa ela não consegue manter o seu fluxo operacional. Então, é necessária a despesa com esse pessoal para a obtenção de receita. O que a empresa, o que uma indústria ela pretende lá no final do dia? Obter receita. Vender, tá? Então, por isso que esse conceito, eu acho que ele cabe muito bem dentro do nosso estudo aqui, que despesa é o desembolso para obtenção de receita, tá bom? Então, nesse caso, você tem que entender que, assim, de uma forma resumida, custos são gastos que são atrelados à produção, à fábrica, à indústria, e despesas são gastos que são atrelados à parte administrativa, comercial, que não tem relação com a fábrica, tá bom? A princípio é isso que você tem que guardar, tá? Muito bem, beleza. E o que são investimentos, então? Investimentos são gastos com a obtenção de bens de uso da empresa, e principalmente aqueles destinados à produção, máquinas, equipamentos, veículos, móveis, tecidos, materiais, etc. Então, investimento é todo gasto que você aplica, por exemplo, na melhoria do parque fabril, você compra uma blistadeira nova, uma nova envasadora, um novo equipamento para fazer análise do controle de qualidade, né? Um novo equipamento para manutenção, um gerador de energia preventivo, isso tudo são investimentos, tá? Então é isso que você tem que guardar a princípio. A compra de um caminhão, né, para levar o medicamento, para levar a mercadoria, são investimentos, tá? Dependendo do contexto e da natureza desse gasto, tá bom? Então é bom você se acostumar com isso, que aos pouquinhos, mas não se preocupe, tá? Que eu vou sempre trazer exemplos para vocês, né? Para você entender, né, a natureza do gasto, para a partir daí você poder classificar se é custo, se é despesa, se é investimento, você precisa entender a natureza desse gasto, tá bom? E o que é o desembolso? É o simples pagamento de alguma coisa adquirida pela empresa. Simples assim, esse é o conceito. Tá? Desembolso é quando você faz o pagamento. Pagou o salário, é desembolso. Comprou mercadoria para revenda, é desembolso. Comprou matéria-prima para produzir um determinado produto, é desembolso. Comprou material de embalagem para produção, é desembolso. Comprou um reagente para fazer uma análise de controle de qualidade, é desembolso. Tá? Então é isso que você tem que guardar nesse primeiro momento, tá? E aí tem uma observação importante, tá bom? Que os investimentos destinados à produção são transformados em custos sob a forma de depreciação, amortização
mediante sua utilização no processo produtivo. Então, por exemplo, você comprou uma nova envasadora, uma nova máquina para fazer embalagem. A depreciação dessa máquina, despesa com depreciação que você aprendeu lá no curso de contabilidade 1, contabilidade introdutória, no primeiro semestre do curso de ciências contábeis ou do curso de administração, gestão empresarial, você já sabe que a depreciação é o desgaste natural do bem, que ela é trazida ao resultado de acordo com um percentual definido, tá? Então é basicamente isso, tá bom? Agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos resolver esse exercício aí, tá? É bem tranquilinho, tá bom? Então vamos lá. A questão 5, né? Eu vou começar direto pela 5, tá? 5. Qual o conceito básico de custos, né? Então, nós vimos na aula que custo é todo gasto relacionado à produção, certo? Todo gasto relacionado à produção. Relacionado à produção. Então, todo o gasto relacionado ao chão de fábrica é o conceito de custos, tudo bem? Perfeito, vamos para 6 agora, né? Questão 6. Qual a diferença entre custos, despesas e investimentos, pessoal? Então, custos a gente já sabe que são os gastos relacionados à produção, tá? Ao chão de fábrica. Despesa é o desembolso para obtenção de receita, lembra que são aqueles gastos da área comercial, da área administrativa. Investimentos são gastos destinados à melhoria da linha de produção, à compra de um computador novo, de um veículo novo, tá? Então é bem simples aí o conceito aí de investimento, de custo e de despesas, tá? Aí a questão 7 agora, em que momento o gasto deixa de ser investimento e passa a ser considerado custo? Essa pergunta é uma pergunta interessante, pessoal. O custo, tá, propriamente dito, né, o custo do produto vendido, ele vai para o resultado a partir do momento que esse produto é vendido, tá? Então, esse gasto que a princípio foi contabilizado como investimento, né, ou como estoque, por exemplo, ele vai para o resultado através do CPV. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que você comprou o princípio ativo do Ancoron, por exemplo, de um medicamento qualquer, a amiodarona, por exemplo, né? A amiodarona é um princípio ativo, tá? Então, quando a indústria farmacêutica compra essa matéria-prima, isso é contabilizado lá no estoque de matéria-prima. Aí ele passa pela produção, ele vai para uma ordem de produção, que é um coletor de custos, que eu também vou ensinar vocês mais à frente o que é isso, não se preocupa, tá? Ele vai para uma conta chamada produtos em elaboração, e aí quando ele é concluído, ele vai para o estoque de produto acabado. Ele fica lá contabilizado lá no ativo circulante, no estoque de produto acabado. Quando ocorre a venda, ele vai para o custo, através do custo do produto vendido, tá bom? O estoque você valoriza pela média ponderada móvel, né, que você aprendeu lá na aula de contabilidade introdutória, e nós vamos ver também durante o curso aqui para revisar, tá bom? Então é basicamente isso. Então o investimento, ele passa a ser custo mediante a venda do produto, tá? É isso que você tem que guardar por enquanto, tá bom? Questão 8, né? A questão 8. O simples fato de efetuarmos um pagamento denominamos? O que isso quer dizer quando você efetua um pagamento? Quando você efetua um pagamento, você está efetuando um desembolso, certo? Então, é basicamente isso. Você está tirando o dinheiro do seu caixa, que pode ser uma conta corrente, né, da empresa, né, para fazer esse pagamento. Isso se chama desembolso, tá bom? Muito bem, agora vamos para a questão 9, né? A questão 9, que ela é um pouquinho mais extensa, né?
era um pouquinho mais extensa, então nós vamos responder agora, tá? Mas ela é bem interessante porque nós vamos conseguir estudar caso a caso, aí você vai entender, eu vou comentando cada uma dessas respostas, tá bom? Então, o que diz a questão 9? Classifique corretamente entre custos, despesas e investimentos. Então, vamos lá. 1, né? A afirmação 1, né? Compra de 200 sacos de farinha para o estoque. Vamos imaginar que é uma indústria alimentícia. Se você está comprando farinha, farinha é matéria-prima, certo? Então, se está indo para o estoque, né, eu vou classificar como investimento, tá? Então, alternativa aqui, investimento. Investimento. Essa caneta aqui está seca. Deixa eu pegar uma caneta melhor, porque essa aqui ela não está dando muito certo. Tentei usar o canetão aqui, não deu certo. Então, é investimento, tá? Então, alternativa 1, investimento. Né? Afirmação 1, certo? Vamos para 2 agora? Então, a afirmação número 2. A afirmação número 2 fala: aquisição de um software de controle de produção. É um custo, uma despesa ou um investimento? Nesse caso, tá? Como é para controle de produção, eu vou chamar de custo, tá bom? Eu vou classificar como custo, tá? Questão número 3, afirmação número 3, transferência de 50 sacos de farinha do almoxarifado para a produção, tá? E isso passa a ser um custo, tá bom? Então, a partir de agora é um custo, certo? Porque ele foi transferido para a produção, ele vai para o produto acabado, depois ele vai ser vendido, tá bom? Afirmação número 4, pagamento de conta de luz da diretoria. Isso é uma despesa, por quê? Porque a diretoria, né, a diretoria é administrativo, tá bom? Então ela não tem relação com a fábrica, certo? Afirmação número 5, compra de aparelho de fax. Isso é uma despesa, tá? Vamos entender que esse aparelho de fax está na administração, tá bom? Apesar da afirmação não ser muito clara, mas vamos entender dessa forma pela própria evolução da questão, tá? 6. Pagamento de aluguel da fábrica. Aí sim é um custo, tá? Porque guarda a relação com o chão de fábrica. Um gasto que guarda a relação com o chão de fábrica, com a fábrica, certo? Afirmação número 7. Depreciação das máquinas da fábrica. Esse caso também é considerado custo, tá bom? Porque a despesa, né? A contabilização da depreciação, você vai debitar despesa com depreciação e creditar depreciação acumulada, tá? Lá no ativo ele vai vir reduzindo a conta de máquinas, tá? Só que essa despesa, né, na verdade, essa conta, ela vai para dentro do custo do produto, tá? Vai para dentro do custo por absorção também, né? E depois eu vou discutir isso mais à frente com vocês, não se preocupa, tá bom? Você percebe que tudo que está relacionado à fábrica, eu estou classificando como custo, né? E é assim que você tem que entender agora, tá bom? Afirmação número 8, pagamento da conta de água referente ao consumo da fábrica. Isso também é um custo referente ao consumo da fábrica, tudo bem? Afirmação número 9, compra de material de embalagem em estoque, né? Essa compra de material de embalagem para o estoque, tá? Eu vou considerar como investimento a princípio, tá? Porque ele não foi realizado por conta da venda. Então, ele é um investimento, ele vai ficar lá quando ele for requisitado pela produção para a fábrica e for contabilizado como produto em elaboração, aí ele passa a ser um custo, tá bom? Então, questão 9 é investimento. Afirmação número 9. Afirmação número 10. Pagamento de conta de água referente à administração. É uma despesa. Despesa. Afirmação número 11. Compra de um caminhão para entrega de produtos. Eu vou considerar como um investimento, tá? É um investimento que você pode usar
o caminhão para entregar produtos ou outras coisas, então vamos considerar como investimento, tá? A depreciação desse caminhão é que ele passa a integrar o custo, tá? Em determinado momento da linha de produção, tá bom? Afirmação número 12, pagamento de salários e encargos do pessoal da fábrica. Custo, tá? Tá relacionado à fábrica, então é custo. Tudo bem? Muito bem. Afirmação número 13, transferência para a produção de 100 latas de óleo. Então, aí a gente precisa entender, é um pouco subjetivo, né? Lata de óleo, o que vai produzir? O óleo é um produto acabado, é um produto auxiliar? Vamos imaginar que é um produto acabado, tá? Se é um produto acabado, essa transferência para a produção de 100 latas de óleo, tá? Ou melhor, né? Se ele for utilizado para fazer um produto acabado, eu vou considerar como custo, porque ele vai ser requisitado, ele vai sair lá da conta de estoque de matéria-prima e vai para a conta de estoque de produtos em elaboração, tá bom? Então, ele é um custo, tá? Ele é classificado como custo. E a afirmação 14, a apropriação dos encargos sociais referente ao pessoal do setor de vendas é uma despesa, porque o setor de vendas ele é do setor comercial e não tem relação com a fábrica. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, tá, dessa aula, tá? Chegamos ao final dos exercícios, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana. Se você tiver alguma dúvida, reforça, repassa a aula direitinho, tá bom? E agora eu usei o equipamento, coloquei uma luz aqui para melhorar. Estou tentando adaptar aqui a forma de resolução de exercício. Tentei usar o canetão azul me deixou na mão, depois eu vou ver o motivo, né? Mas, enfim, eu acredito que deu tudo certo, tá? E eu espero que você tenha uma excelente semana.